E aí pessoal, beleza? O professor Ítalo aqui mais uma vez. Nessa videoaula, nós vamos tentar aplicar, utilizando comandos numéricos, em linguagem de MATLAB, um algoritmo que vai solucionar a posição de qualquer ponto em um mecanismo 4 barras. Como nós já vimos na parte teórica do vídeo anterior, agora nós vamos tentar aplicar isso para o nosso problema. Então, se você ainda não viu esse vídeo, eu recomendo que você assista, pegue todos os fundamentos teóricos para a gente partir aqui então para a execução. Então, apresentando aqui esse mecanismo 4 barras, em que nós já vimos como calcular as posições das juntas A e B, que são as juntas necessárias para definir as posições dos elos manivela, acoplador e elo seguidor, sem nenhum problema. Nós temos interesse agora em analisar as posições do ponto S, P e U. Como eu falei, nós vamos tentar utilizar isso em programação de MATLAB. Então a primeira coisa que nós vamos fazer é abrir aqui o nosso programa. Nesse programa eu já mostrei para vocês em aulas anteriores um código em que nós calculávamos essas posições das juntas A e B. Nós vamos utilizá-las, eu vou utilizar esse mesmo código, só que agora eu vou procurar acrescentar os nossos pontos de interesse, tá? Então para isso eu fiz algumas alterações. Eu criei aqui os espaços identificação de pontos de interesse. Criei também aqui embaixo o espaço cálculo dos ângulos θ3 e θ4, a localização dos pontos de interesse, e depois nós vamos fazer uma alteração aqui na plotagem do mecanismo para ficar melhor da gente visualizar o objetivo final do nosso exercício. Então, recordando, tudo aquilo que nós já tínhamos feito, nós vamos manter, tá bom? Identificação dos elos, já está aqui definido, depois você pode alterar esses valores sem nenhum problema. A identificação da classe, eu estou trabalhando aqui com classe 1, na condição de Grashof. Isso é muito importante, porque se eu estiver trabalhando com a classe 2 e 3, é mais interessante que eu avalie o ângulo de transmissão, mas nada impede também de utilizar a posição de qualquer ponto, isso pode ser utilizado sem nenhum problema. O ângulo θ2 aqui eu estou considerando que ele vai dar 2 voltas, um ângulo de 720 graus. Eu já calculei a posição da junta A e a posição da junta B, e vou acrescentar então esses outros valores. Se você ainda não está familiarizado com isso, assista os vídeos anteriores em que eu vou explicando passo a passo como chegar em todos esses pontos, porque a partir de agora nós vamos avançar, beleza? Então, mais uma vez aqui tentando mostrar para você o nosso mecanismo. O que eu vou precisar aqui no início, tá? Eu preciso definir qual é o módulo desses meus vetores S, P e U, e qual é esse ângulo de defasagem, aqui no caso Δ2, Δ3 e Δ4. Eu tenho que definir porque são parâmetros construtivos, tá? São elos rígidos que não sofrem deformação, eles vão mudar de posição, mas o seu valor é constante, e ele deve ser definido pelo projetista. Então não tem nenhum problema eu defini-lo já no início. Eu não vou calcular, ele deve ser pré-determinado. Então, eu vou colocar aqui valores aleatórios, vou definir como Pzinho um módulo de 12, por exemplo, em um ângulo de 15 graus. Eu vou definir... Perdão, vou começar pelo S. Eu vou botar Δ2 com um ângulo de 15 graus. Vou botar que o meu módulo de Pzinho ele tem um valor de 15, com Δ3 de, sei lá, 30 graus. E U com um valor de 10 e um Δ4. Eu posso colocar um valor negativo para testar, menos 10 graus, por exemplo. Isso não tem nenhum problema, o algoritmo ele vai funcionar da mesma forma. Então, identificação dos pontos de interesse está realizado. Posso colocar qualquer valores, módulos, ângulos, de acordo com o ponto que eu estou avaliando, tá? Em que eu tenho módulo e ângulo. É o fundamental para qualquer vetor. O próximo passo, então, ele vai ser o cálculo dos ângulos θ3 e θ4. Os ângulos θ3 e θ4, eles podem ser encontrados a partir das juntas, no caso, B e A. Ou seja, θ3 corresponde ao arco tangente desse triângulo aqui, ó.
E esse triângulo possui cateto oposto BY menos AY e cateto adjacente BX menos AX. Então, uma forma de eu calcular esse ângulo θ3 é exatamente definindo como θ3 é igual ao arco tangente de BY menos AY dividido por BX menos AX. Aqui uma observação importante. Esse ângulo pode pertencer a qualquer quadrante, tá? No meu círculo trigonométrico. Então, para evitar problemas na hora de calcular esse ângulo, um comando bastante útil aqui no MATLAB é o arco tangente 2, em que eu vou dar os argumentos de BY e menos AY, como catetos opostos, vírgula BX menos AX, como cateto adjacente. Isso vai garantir que eu estou trabalhando com um arco tangente, independente do quadrante a que ele pertence. A mesma coisa eu vou fazer para o θ4. Lá no θ4, eu posso observar então a seguinte situação. θ4 é esse ângulo em que eu estou avaliando BY menos 0, já que o meu O4Y pertence ao sistema de referencial global, dividido pelo cateto BX menos D, que é a coordenada de O4. Em outras palavras, eu estaria dizendo a seguinte situação. θ4 é igual ao arco tangente 2 de BY menos O4Y e BX menos O4X. Porém, O4Y eu sei que é 0, não preciso colocar porque eu já defini que ele está coincidente com minha origem, e O4X vale o próprio comprimento do elo terra, ou seja, o valor de D. Dessa forma, eu calculei θ3 e θ4 sem nenhum problema para qualquer instante de tempo, para qualquer quadrante. Ok? De posse desses argumentos, eu vou fazer então a localização dos pontos de interesse, ou seja, as posições dos pontos S, P e U. No caso, nós já vimos que S, eu vou chamar aqui de R de S, é igual a R de S em relação ao O2, ou seja, nós podemos trabalhar diretamente como sendo S vezes a exponencial de J vezes θ2 mais ΔΔ2, ou vetorialmente falando, eu posso definir direto como cosseno de θ2 mais ΔΔ2 e ordenada seno de θ2 mais ΔΔ2. Então, eu tenho um vetor que eu estou trabalhando com módulo de S e que possui ângulos θ2 mais ΔΔ2. Aqui no R de S eu posso chamar de S para facilitar, fica mais fácil a nossa leitura. E eu vou fazer o mesmo com os outros pontos. O ponto P, nós já vimos que vai ser a soma vetorial de R de P em relação a A, mais, vou botar aqui, R de A. Ou seja, o meu vetor R de P é a soma do vetor R de A mais R de P em relação a A. Em outras palavras, o meu vetor P está na posição que vai ser a posição da junta A mais a posição do ponto P em relação a essa junta, que nós já definimos como P vezes cosseno de θ3 mais ΔΔ3. E aqui também seno de θ3 mais ΔΔ3, sem nenhum problema. E por último, o ponto U, que vai ser, como nós já vimos, o meu R de U vai ser igual ao R de O4 mais o R de U em relação ao O4. O R de O4 é o próprio O4. No caso, nós já definimos lá no início do nosso código como sendo coordenada D, ordenada 0. Já defini aqui como O4, não tem nenhum problema. E o R de U em relação ao O4, eu posso aplicar naquela equação que nós encontramos, que vale U vezes o cosseno de θ4 mais ΔΔ4, e seno de θ4 mais ΔΔ4
sem nenhum problema também. Acabo de definir, então, os 3 pontos de interesse para o meu mecanismo. Ponto S, ele já está referenciado global, não tenho nenhum vetor aqui para somar. Se eu fosse acrescentar, seria o próprio vetor O2, que vale 0, 0, então não tem por que eu fazer isso. O ponto P está referenciado à junta de revolução A, então eu preciso sim acrescentar a posição global desse ponto A, que nós já calculamos lá em cima. Da mesma forma, o ponto U está relacionado à junta de revolução O4, e eu preciso definir aqui a sua posição global, tendo todos os pontos. A próxima alteração que eu quero fazer nesse algoritmo é a plotagem desse mecanismo. Como nós já vimos, nós utilizamos o comando de plot, e agora eu quero apresentar um outro comando, tá? Comando de fill. Para isso eu vou aplicar um hold on, eu quero que ele plote uma figura por cima disso aqui, e o comando de fill, ele vai preencher um triângulo, e nesse triângulo eu quero utilizar então esses triângulos aqui, ó, que a gente está vendo no nossa representação gráfica. Apenas uma forma de ficar mais simples, tá? A visualização não é obrigatório, mas eu acho que didaticamente é melhor da gente observar. Então eu quero fazer esses triângulos. O primeiro triângulo é um triângulo que parte de O2, passando pelo ponto A e passando pelo ponto S. Ou seja, junta O2, junta de revolução A e ponto S. Aqui no meu algoritmo representa o seguinte: O2, X, A em X e junta S em X, seguido de O2, Y, junta A em Y e junta S em Y. O comando de fill ele necessita também de uma cor. Eu vou colocar aqui uma cor amarela, Y de yellow, tá? Então fiz o primeiro triângulo, que vai me ajudar bastante a visualizar esse gráfico. Vou continuar então. Deixa eu ver qual foi o erro que apareceu aqui, não um colchete, um parêntese. Vou continuar então. O meu próximo triângulo, ele representa o elo acoplador. É um triângulo que inicia na junta de revolução A, passa pela junta de revolução B e pelo ponto P. Vamos seguir a mesma metodologia e fazer aqui então AX, BX e PX. Mesma forma, AY, BY e PY. Vou colocar uma cor vermelha aqui. Eu vou tirar esse yellow, vou botar azul, que eu acho que o yellow vai ficar muito claro, tá? Você pode botar qualquer cor, mas talvez não dê para visualizar bem. E finalizo então com o último triângulo, que vamos seguir a mesma lógica. Passa pelo ponto O4 em X, B em X, U em X. Mesma coisa, O4 em Y, B em Y e U em Y. Eu vou colocar aqui uma cor preta, para ficar bem destacado. Como eu iniciei com um hold on, e esse processo é iterativo, sempre que ele terminar a plotagem, eu quero que ele faça um hold off. Ou seja, eu quero que ele plote uma nova figura em cima daquela que eu já iniciei. Eu vou abrir aqui então a figura. Nosso algoritmo é para estar funcionando, se não tiver nenhuma falha. Vou pedir então para rodar aqui e ver o que acontece. Como você pode observar, nós temos os 4 elos. O elo terra ele não está sendo apresentado, mas a manivela, acoplador e seguidor estão rotacionando, beleza? E esses pontos de interesse estão sendo apresentados. Eu vou colocar aqui uma configuração aberta, talvez fique melhor da gente observar isso. Então eu pedi para rodar de novo. A gente vê que o mecanismo funcionar, vai dar as 2 revoluções. E a gente observa então que é um algoritmo que funciona para configuração aberta, configuração cruzada, valores positivos e valores negativos de ângulos delta 2, delta 3, delta 4. Estou utilizando a condição de Grashof classe 1, ok? Ele também vai servir para outras condições, você pode ir testando aí com o seu código. Eu sugiro inclusive que você faça isso para perceber quais são os detalhes que podem ser apresentados para cada situação. Eu espero que tenha ficado claro, espero que você tenha aprendido. Até os próximos vídeos em que eu vou trazer novos exercícios, novos algoritmos
que a gente possa trabalhar. Bons estudos, bom acompanhamento, bom aprendizado e até os próximos. Obrigado.